Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa discussão do nosso projeto de extensão. Nós temos o nome de proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários, né? Especificamente os pequenos empresários e empreendedores. E nós vamos falar sobre um tema, na verdade, nós vamos dar continuidade nesse tema, que a gente já vem falando nas últimas discussões, sobre gestão de custos e formação de preço para os novos empreendedores. Então, é um tema bastante atual que a gente vai discutir hoje, muito interessante. Não deixe de acompanhar essa discussão de hoje. Então, a gente tem várias denominações, né, dentro dessa proposta. Essa variável, formação de preço, é uma variável que sempre a gente vem discutindo a importância dela, como que isso pode trazer, como que isso pode refletir lá no pequeno empreendedor, né? Qual que seria o sentido dessa proposta lá para o pequeno empreendedor. Então, nós temos várias discussões dentro desse contexto. Gestão de custos e formação de preços são cruciais para o sucesso dos novos empreendedores. Essas práticas permitem estabelecer preços competitivos, garantindo a sustentabilidade financeira do negócio e a satisfação do cliente. Então, veja, nós temos dois pilares importantes aí, né, no início dessa discussão, que seria, basicamente, a sustentabilidade financeira do negócio e a satisfação do cliente, né? Então, são duas questões assim, de relevância nesse início de discussão do nosso tema de gestão de custos e formação de preços para novos empreendedores. Então, essas variáveis são imprescindíveis. Então, a gente pode colocar, ainda nessa discussão, né, dentro dessas variáveis, pontos de vistas que diz respeito a tal informação relativa à importância da formação de preços. Formação de preço é uma variável bastante sensível, né? Sempre digo isso nas minhas aulas. Essa variável ela vai refletir drasticamente lá no resultado do exercício da empresa, lá no fechamento do ano da empresa. Se a empresa vai fechar no vermelho, ou se a empresa vai fechar aí dentro do seu retorno esperado. Cobertura de custos. A formação de preços adequada, ora, veja essa frase, né? A formação de preço adequada garante que todos os custos operacionais, como custo de produção, logística, marketing, sejam cobertos, evitando prejuízos e permitindo a sustentabilidade do negócio. Então, assim, a arte de formar preço, né, é algo desafiador, principalmente para o pequeno empreendedor, né? A gente trabalha com a possibilidade de formar preços, mas nós precisamos saber se essa formação de preço ela é adequada ao negócio, ao pequeno negócio, ao empreendedor, à situação que se vive hoje, a atual circunstância da nossa economia. Então, são várias indagações que a gente vem sempre questionando, né, se realmente a formação de preço que eu estou fazendo, ela estaria sendo adequada ao contexto, né, daquilo que a gente chama ao contexto econômico. Será que eu estou formando o preço de maneira adequada ao contexto econômico? Então, assim, são indagações que a gente tem que fazer durante a execução da nossa atividade fim. Será que a minha pequena empresa ela está desafiando todos os limites que eu poderia dizer está dentro do contexto da sustentabilidade do negócio? Então, são questionamentos que a gente vem sempre trazendo, né, dentro das nossas discussões, tendo em busca um posicionamento do produto. Um preço bem definido ajuda a posicionar o produto
de forma eficaz no mercado, atraindo o público-alvo adequado e diferenciado à oferta da concorrência. Então, assim, a formação de preço, ela propõe um posicionamento do produto. Se o meu produto está sendo bem posicionado frente aos meus concorrentes, frente ao mercado, frente ao público-alvo. Então, essas indagações a gente vem fazendo nas nossas discussões. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou formando preço de fato? Então, vocês vão refletir isso nessa discussão de hoje. Depois, na sequência, a gente tem a lucratividade do negócio. Todo e qualquer negócio, qualquer empreendimento, espera-se a lucratividade. Espera-se que tenha um retorno sobre um dado investimento. Então, a formação de preços não apenas cobre os custos, mas também influencia a margem de lucro. Uma estratégia de preços bem elaborada maximiza a rentabilidade, garantindo o crescimento do negócio. Então, assim, o que a gente busca dentro do contexto do empreendedorismo, dos pequenos empresários? O que a gente busca? Que a gente coloque que aquele negócio, aquela ideia, saia do papel, e a gente coloque em prática. É isso, para a gente se colocar esse negócio em prática, para a gente desafiar todos os limites de gestão de empresas, nós precisamos ser desafiador, né? Nós precisamos desafiar os limites da economia. Então, nós vamos ter essa maturidade, né, para empreender. Como nós vamos ter essa maturidade para tocar o nosso pequeno empreendimento? Então, são tipos, né, de questionamentos, são maneiras que a gente vem questionando, né, e isso vale a pena a gente discutir com mais detalhamento, né? E a gente sempre coloca tipos dos custos, né? E a gente sempre faz essa separação, que eu, dentro do contexto de formação, eu tenho custos fixos, que buscam a estabilidade financeira, e os custos variáveis, que buscam a flexibilidade operacional. Então, assim, são questões que a gente coloca dentro desse contexto, né? Compreendendo aí como que seria e como que a gente estaria tramitando a nossa formação de preço. E aí a gente tem, né, uma discussão para a gente falar sobre esse contexto. O custo total, ele é composto pelos custos fixos, que permanecem constantes, independente da quantidade produzida, e pelos custos variáveis, que mudam de acordo com a quantidade produzida. Calcular corretamente o custo total é fundamental, simplesmente fundamental, para garantir um preço de venda que cubra todos os custos, despesas e ainda gere o meu lucro. Então, se espera isso, né? Eu preciso ter em mãos todos os meus custos, de maneira detalhada, tanto os fixos como também os variáveis, e eu preciso ter as minhas despesas nas minhas mãos, de maneira detalhada, tá? E eu preciso ter uma margem de lucro, e eu preciso formar o preço. Então, tudo isso a gente vem trabalhando nas nossas discussões, principalmente nas nossas últimas discussões, como que a gente poderia fazer isso. E hoje, mais algumas dicas, né? A gente pode elaborar estratégias de formação de preço. Então, estratégia de formação de preço já é algo mais refinado, né, dentro de gestão. Quando eu falo de estratégia, eu já estou colocando aí já o mais alto de nível de gerenciamento em xeque, né? Estou testando os altos níveis de gerenciamento. Então, se a gente tem estratégia de formação de preço, a gente passa por abordagens essenciais para definir preços eficazes no mercado. Então, eu vou levar em consideração, né, os resultados. Será que eu estou definindo o preço do meu produto
de uma maneira estratégica, né, buscando abordagens eficazes, estou buscando resultados eficazes para a sustentabilidade do negócio. Então, aí a gente tem, dentro dessa questão de estratégia de formação de preço, nós temos duas denominações, para depois vocês pesquisarem na internet. Quando a gente coloca aí preço de penetração. Então, o preço de penetração, ele atrai cliente com preços baixos, a princípio, para aumentar a participação de mercado. Então, assim, a empresa, ela estabelece essa estratégia, trabalha com preço baixo. Atração da clientela. E assim aumentar o número vendido ou produzido, tá? Para que ela possa ter uma lucratividade lá no final do período. Depois nós temos o preço de scan, ou scan, que seria iniciar com preços altos e posteriormente reduzi-los gradativamente para maximizar o lucro. Então, eu vou trabalhar com escalas, né? Eu coloco já um preço um pouco mais alto, eu coloco escalas de 10 dias dentro do mês, 10 dias eu vou trabalhar com X% de preço, a hora que eu chegar nos 10 dias, eu vou definir mais 10 dias, né? Chegar aos 20 dias, eu coloco mais uma escala de lucro e de preço, e nos últimos 10 dias do mês, eu vou colocar uma escala talvez um pouco mais baixa. Então, eu vou colocando degraus na minha formação de preço em determinados períodos, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. Aí a gente vai definindo, a gente vai escalando o preço como de maneira estratégica, né? Então, quando eu estou trabalhando de maneira estratégica na formação de preço, sempre vai ter o quê? Mudanças. Os preços, eles vão oscilar em determinados períodos, né? A estratégia significa isso. Você ser um pouco mais agressivo em busca do cliente. O cliente precisa perceber que você está sendo atrativo. Você está atraindo o cliente para dentro do seu estabelecimento. Isso a gente chama de estratégia da formação de preço. Importância da gestão de custos. Então, é imprescindível trabalhar com gestão de custos, tendo em vista a formação de preços. Então, gestão de custos é fundamental para a formação de preços competitivos e sustentáveis, né? De modo, esse sustentável significa uma sustentabilidade no negócio. Inclui a identificação e controle de todos os custos diretos e indiretos, assim como os fixos e os variáveis, relacionados à produção e à operação do negócio. Então, veja que interessante. Então, nós vamos ter, diante desse contexto de formação de preço, aquilo que a gente chama de estratégia, né? Então, a estratégia de formação de preço, ela seria o quê? Uma formação de preço que deve considerar não apenas os custos, mas também o valor percebido pelo cliente, né? Que a gente chama de agregar valor. E a análise da concorrência. É essencial encontrar um equilíbrio entre a competitividade e a lucratividade. Então, assim, ser estratégico é simplesmente, né, fazer com que as informações possam fazer a diferença dentro da minha empresa. Então, eu tenho que ter em mãos as informações e fazer com que essas informações possam estar oscilando os preços em dados períodos durante o mês, campanhas atrativas, né? Tudo aquilo que for possível para chamar a atenção do cliente. Definição de margem de lucro. Então, analisando os componentes essenciais para a formação de preço. Então, veja que interessante. Aí eu vou definir margem de lucro. Como que eu posso definir isso? Eu posso estabelecer um retorno do meu investimento, um retorno desejado, né? Tem gente que coloca 40% como margem ideal, outros colocam 30% como margem média, outros colocam 20%. Né? Então, assim,
50%, 80%, depende. Margem de lucro ideal, 40%. Custo de produção médio, 30%. Despesas operacionais estimadas, 20%. Então, eu vou começar a definir como que eu vou gerir o meu negócio. Então, aí a gente tem, né, dentro desse contexto, né, algumas práticas que podem nos ajudar. Então, a análise de custo é a definição de preço para os novos empreendedores. Então, isso vai ser o diferencial da nossa discussão de hoje. Então, veja, eu vou fazer aqui colocações teóricas, simplesmente para a gente ilustrar a explicação de hoje. Hoje a gente não demonstra nada, só fica na parte teórica mesmo. O custo total de produção, né, a gente vai partir do pressuposto de um exemplo A, um produto A, onde o custo total de produção é R$50, enquanto o preço de venda estabelecido é de 100, gerando um lucro de 50 por unidade vendida. Então, a gente colocou o produto B. O produto B tem um custo de 30, um preço de 60, resultando num lucro de 30 por unidades. Então, são exemplos bastante práticos e simples, né? E aí a gente coloca assim, esses dois exemplos que eu dei podem ter erros comuns em gestão de custos. Vamos lá? Qual seriam esses erros comuns em gestão de custos? Né? Não considerar todos os custos. Então, como que eu vou formar preço e não considerar todos os custos? Então, esse é um erro assim, muito grosseiro. Né? Então, para formar preço, eu preciso ter de posse todos os custos. Muitos empreendedores não levam em conta todos os custos envolvidos no seu negócio, como também as despesas, né? Precisa estar na equação da formação de preço, todos os custos e todas as despesas, ou seja, todos os gastos. Então, as despesas fixas e variáveis, que podem levar a prejuízos inesperados, é crucial realizar um levantamento detalhado para uma gestão financeira que tenha resultados eficazes. Então, assim, o detalhamento, o cuidado que se tem na questão da formação de preço, é algo que vai me levar ao sucesso ou ao fracasso. Então, ignorar a análise de mercado. Então, assim, um outro erro muito grosseiro. Eu não posso ignorar a análise de mercado. A falta de uma análise de mercado adequada pode resultar em preços que não são competitivos ou que não atendem à demanda. Conhecer o mercado é fundamental para definir estratégias de preços que atraiam clientes. Então, assim, nós temos hoje uma clientela atenta ao mercado. Então, hoje os clientes eles estão sempre ligados nas redes sociais. Então, todo e qualquer preço de todo e qualquer produto é sabido. Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado com essa variável, que é a questão da formação de preços. Definir preços sem estratégia. Olha, veja, o erro muito grosseiro. Nós temos que ter alguma estratégia. Definir como movimentar esses preços durante o mês. Definir preços sem estratégia clara pode prejudicar a rentabilidade do negócio. É importante considerar fatores como custos, concorrências e a percepção de valores pelos clientes ao estabelecer preços. Então, assim, tudo é percebido pelos nossos clientes, não tem nada que não seja percebido. Hoje, os nossos clientes, eles também têm as informações. As informações sempre elas estão disponíveis de maneira gratuita, né? Então, assim, o cuidado que você tem que ter para ter uma imagem de uma empresa lícita, honesta, né, que possa ter uma relação estreita com seus clientes de maneira transparente, isso é muito importante. Então, gestão de custos e informação de preço é uma variável que leva em consideração
vários aspectos, como, por exemplo, planejamento financeiro, análise dos custos, monitoramento de tendências de mercado. Então, eu vou levar em consideração essas variáveis para eu formar o preço e esses preços possam ser mais confiáveis e assim levar a minha empresa à sustentabilidade do negócio. A gestão de custos eficaz é a chave para o sucesso de qualquer empreendimento. Então, assim, custos, né, faz com que, gestão de custos, faz com que eu possa formar os preços. Então, vejam, nós tivemos uma discussão hoje interessante, né, sobre formação de preço, da sensibilidade dessa variável, como que nós vamos levar em consideração, como que nós vamos fracionar esse período de 30 dias, como nós vamos escalonar os preços um pouco mais alto, aí eu vou gradativamente baixando. Então, eu penso que pode ajudar muito vocês nesse processo de formação de preço. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima discussão.